Filho, não me despreze por um breve momento. Deixe de lado as distrações online e dedique este momento a mim. Se você crê em Deus, digite "Eu creio" nos comentários agora mesmo. Muitos podem ter me abandonado, mas você permaneceu firme, e Deus deseja abençoá-lo neste instante. Estou pronto para conceder um grande milagre a você. Mas a pergunta é: você está disposto a aceitá-lo? Por favor, concentre-se, mesmo que esteja ocupado. Amanhã trarei uma vitória para a sua vida, e quero que você acorde cheio de alegria para recebê-la. Sinta a transformação que está prestes a acontecer. Profetizo isso em sua vida. Acredite nisso, meu filho. Salve este vídeo como um testemunho da graça de Deus, porque a partir de amanhã sua vida nunca mais será a mesma. Se você confia em mim, apoie com um like, siga este perfil, salve e compartilhe o vídeo com seus entes queridos, espalhando a mensagem de esperança e fé.